Estão a ouvir, meus queridos? Quero saudar os irmãos que entretanto chegaram. Quero saudar os irmãos que entretanto chegaram com a paz e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que quando somos dirigidos por um louvor assim, obrigado Isaías, obrigado Priscila, obrigado Ruth, por se deixarem usar pelo Espírito Santo e por levarem a congregação e a Igreja Batista de Queluz num louvor que apenas Deus é único de glória. Amém, meus queridos? Bom, no início do mês, talvez para quem não teve hoje ou para quem nos visita, no início do mês eu lancei um desafio. Aliás, o tema este mês, um tema que não foi escolhido por mim, um tema que foi escolhido pelo pastor Sabino, o tema deste mês é o Deus que fala à Igreja. Bom, como eu ia ter 2 momentos em que iria trazer a palavra aos irmãos, eu no primeiro domingo trouxe aquilo que Deus tem colocado no meu coração, isso eu já partilhei, e eu lancei o desafio para que durante o mês, assim como o pastor Valdemar e o nosso irmão Tosé que pregaram, assim como eles, que os irmãos também pudessem participar, que pudessem escrever no Facebook aquilo que Deus tem colocado no vosso coração, pudessem me enviar uma mensagem, pudessem me ligar, pudessem falar comigo à saída. Bom, eu tive muitas participações daquilo que Deus tem colocado no vosso coração. Por isso, hoje vai ser uma pregação participativa, uma pregação congregacional. E de certo que muitos que escreveram no Facebook, muitos que me enviaram mensagens, muitos que quiseram falar, vão se rever naquilo que eu vou ler, porque eu limitei-me em muitas das vossas participações, eu transcrevê-las para o papel, para poder ser fidedigno daquilo que Deus falou convosco e não fugir em nada. Mas esta semana pensei, porque é que o pastor Sabino, nosso querido pastor Sabino, que para a semana já estará connosco, porque é que ele escolheu para este mês este tema de o que Deus fala à Igreja? Pensei eu. E certamente acho que cheguei à conclusão certa. Eu acho que o nosso querido pastor Sabino, ele quer saber, não só, porque ele sabe aquilo que Deus lhe fala a ele, mas ele quer saber o que Deus fala à igreja que ele lidera. O que é que Deus fala à igreja que ele lidera, não só de uma forma administrativa, mas sobretudo de uma forma espiritual. E acho que nós temos dado essa resposta ao nosso pastor, e ele mesmo não estando cá, ele vai ter a oportunidade de ouvir no Facebook e também de ler os comentários que os irmãos fizeram. Bom, para isso vamos pegar numa passagem bíblica e vamos partir e vamos caminhar daí todos, pode ser? E vamos abrir então na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Bem, em jeito de brincadeira, quer dizer apenas aos irmãos que as mulheres, as nossas queridas irmãs, ganharam. Elas participaram mais que os homens. Mas todos colaboraram, isso é que é importante. Muitos colaboraram. Bom, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Coríntios, capítulo 4, versículo 16... 17 e 18. Mas antes de lermos estes 3 versículos, meus queridos, eu apenas quero fazer uma ligeira introdução e explicar aquilo que estava no coração do apóstolo Paulo quando ele está a escrever estas palavras. Bom, Paulo vê-se na necessidade várias vezes ao longo do seu ministério de defender o seu apostolado. Havia muitos que diziam que Paulo não era apóstolo porque ele não tinha caminhado, não tinha sido discipulado diretamente por Jesus como os outros 12. Bom, mas Paulo vê-se nessa necessidade de defender o seu ministério apostólico. E ele, nesta carta aos Coríntios, e nomeadamente no capítulo 4, ele fala que aquilo que ele sofria na sua vida, as dificuldades que ele sofria na sua própria vida para difundir o Evangelho, para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho aos gentios, àqueles que não eram judeus, essas próprias dificuldades, as angústias que ele sofria, a perseguição, o perigo de morte, os naufrágios
O apóstolo Paulo, cada vez que entrava num barco, o barco naufragava, meus queridos. Mas tudo aquilo que ele sofria era um testemunho que aquilo que ele estava a fazer era pela vontade de Deus. Porque ele diz que em tudo podia ser perturbado e angustiado, mas nada o faria desistir do ministério que Jesus lhe tinha confiado. Paulo sabia que todos os sofrimentos que ele sofria por causa do Evangelho não faziam com que a sua missão tivesse um fim, não. Deus o ajudava a ultrapassar esses sofrimentos. As provações, elas não importavam para Paulo. Paulo preocupava-se e tinha gozo, era que o Evangelho chegasse a todas as pessoas, a todas as nações. Paulo foi chamado para levar o Evangelho a todas as nações. Para que hoje também, todos nós, pudéssemos ter esta realidade que nós temos aqui, de todas as línguas, povos e raças. E nós temos essa realidade pela graça de Deus aqui em Queluz e pelas mãos também do apóstolo Paulo. E Paulo não vivia, sobretudo, com os olhos colocados nos sofrimentos e nas frustrações. Paulo focava-se naquilo que era importante. E o segredo para isso era a sua dependência de Deus. A dependência de Deus não o fazia desesperar, não o fazia colocar os olhos nos sofrimentos, porque ele sabia que era algo passageiro. A dependência em Deus fazia com que o apóstolo Paulo tivesse como a sua missão cumprir a carreira que Deus lhe tinha proposto. E é com isto que ele escreve, e agora vamos ler, meus queridos, versículo 16. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que soframos perseguição, perigo, fome, nudez, ainda que eu tenha um espírito na carne, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de muita glória excelente. E termina o apóstolo Paulo dizendo: não atentando nós nas coisas que não se veem, mas nas coisas que se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Diz o apóstolo Paulo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem, é que os nossos sentidos conseguem ver, essas são passageiras. Mas as que não se veem, essas são eternas. Eu creio que o exercício que nós fizemos durante este mês, de buscar a direção de Deus, de buscar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, é isto que o apóstolo Paulo está aqui a dizer, é colocar a nossa força, e buscar as coisas que não se veem, as coisas que são espirituais. E o Deus que fala à igreja não é o Deus que fala à igreja instituição. Porque nós, quando lemos a palavra igreja no Novo Testamento, meus queridos, nós temos pelo menos duas interpretações, ou pelo menos são duas grandes interpretações que nós temos. Há o sentido de igreja, conforme o pastor Valdemar explicou a semana passada, e muito bem na carta aos Efésios, há a igreja universal, que é a igreja onde fazem parte todas as pessoas que estão debaixo do sangue de Cristo, todas as pessoas que colocaram a sua fé em Jesus Cristo, ou seja, durante todas as eras e que estão reunidas em determinados locais. Essa é a Igreja Universal. Essa é a Igreja Universal que a Bíblia nos apresenta. Mas depois a palavra igreja no Novo Testamento também era relacionada à igreja local. Como nós somos aqui, Igreja Batista de Queluz. Mas a igreja local, ela vive duas realidades. Ela vive a realidade espiritual, que é aquilo que nós estamos a fazer hoje aqui, desde que chegamos. Mas ela também vive outra realidade que não é espiritual. São das coisas que se vêem. Que é o nosso salão onde nós nos reunimos. Os bancos onde nós nos sentamos. E nós que somos de tradição batista, temos estatutos, temos regulamento interno, temos departamentos, somos todos organizadinhos. Bom, os pais batistas, os pais da nossa fé, acharam que essa era a melhor forma de haver prestação de contas, e eu concordo. Era a melhor forma da igreja se organizar. Mas essa é uma realidade.
E o exercício que nós fizemos este mês é a outra realidade. É a realidade das coisas que não se vêem. É a realidade espiritual. É a realidade onde o Espírito Santo age. É a realidade que nos faz testemunhar, que nos faz nos levantar de manhã e estarmos aqui unidos, em corpo, como cantamos. É a realidade que faz sermos uma família. Não é o meu livro no rol de membros que me faz ser família convosco, corpo convosco. É estarmos selados pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito, que nos faz ser família, que me faz ser família convosco, que me faz sermos igreja de Cristo. E é para esta realidade que o apóstolo Paulo diz que nós temos que atentar, temos que tomar direção, temos que nos preocupar. É esta a realidade com que nós temos que nos focar. É a realidade das coisas que não se veem. É a realidade espiritual. E se a igreja vive esta realidade espiritual, a nossa vida cristã também a vive. Eu sei que os jovens gostam de coisas em 3 dimensões, mas a nossa vida cristã vive uma realidade bidimensional. As das coisas que se vêem e as das coisas que não se vêem. E é para estas coisas que não se vêem que eu acho que vocês, meus queridos, buscaram direção de Deus e partilharam e falaram. Foi ao buscar aquilo que o Espírito Santo, que não se vê, mas que age nas nossas vidas, que eu partilhei convosco há 3 domingos aquilo que Deus tem posto no meu coração. Também foi na busca das coisas que não se vêem que eu acho que a nossa igreja tem caminhado. Na busca de sermos uma igreja cada vez mais espiritual. Espiritual. Preocupada com aquilo que é eterno e não com aquilo que é passageiro. Preocupado com a grande comissão, com o testemunho e não com pequenas situações que só nos fazem desviar e tirar o nosso foco daquilo que é importante para Deus. É para estas coisas que o apóstolo Paulo diz que nós devemos atentar. Devemos tomar atenção. Devemos tomar atenção. E nós só conseguimos fazer isso, e eu vou pedir aos irmãos para abrir na primeira carta de João, fazer aqui um bocadinho de destreza bíblica, o primeiro a encontrar, diga amém. 1 de João 2, versículo 15. Amém. Já ganhei. O apóstolo João, ele escreve, e ele diz aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz assim, olha, meus queridos, não ameis as coisas do mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, aquilo que se pode sentir, aquilo que se pode ver, o que há no mundo, a soberba da vida, isso não é do Pai, isso não é de Deus, isso é do mundo. Olha, o mundo passa, versículo 17, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma igreja que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma igreja que faz a vontade de Deus, embora seja local, tem o seu lugar na igreja universal. Uma igreja que faz a vontade de Deus, que é a nossa igreja pelo qual estamos focados, em fazer a vontade de Deus, em cumprir a grande comissão de Deus, e adiante-vos já em sermos uma igreja missionária, eu acho que é isso que Deus tem falado ao nosso coração. É sermos uma igreja missionária e uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Sermos uma igreja assim é sermos uma igreja que permanece para sempre. Porque ela vai ter boas obras. Boas obras. Obras que Deus de antemão preparou para que a sua igreja andasse nelas. Conforme o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios. Os cristãos devem levar em conta as coisas que não se veem. O mundo e tudo o que há no mundo tem um prazo, tem um fim. E o apóstolo Paulo está a afirmar é que a nossa busca por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, ela deve nortear, deve ser o nosso fio de prumo, deve nortear a nossa carreira. Deve nortear o nosso caminho. Deve, sobretudo, nortear o caminho e as decisões que nós tomamos amanhã. Embora muitas vezes numa assembleia, e agora já estou a falar na outra igreja que é a assembleia, que é estatutos,
embora muitas vezes nós tomamos a decisões que parecem que são administrativas, meus queridos, elas têm que ser sempre e sempre espirituais. Espirituais. Bom, eu brinquei no início do mês ao dizer que os irmãos se sentavam lá para trás, que não escolhiam os melhores lugares e por isso eram muito espirituais. Acho que os irmãos continuam a ser muito espirituais. Os bancos aqui da frente ainda estão vazios, mas eu creio que os irmãos são espirituais. Eu creio que a nossa igreja, já disse e volta a afirmar, tem crescido nesta espiritualidade sã e saudável. E digo isso pela participação que os irmãos tiveram. Bom, eu creio que com as participações que os irmãos tiveram, e vou passar já a ler e a citar, eu creio que a Igreja Batista de Queluz está focada cada vez mais em buscar o reino de Deus e a sua justiça. E sabe que todas as coisas, aquelas que se veem, vão nos ser acrescentadas. Eu creio que cada vez mais a nossa igreja está focada em guardar tesouros no céu. Aqueles tesouros que não se veem, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não roubam. Eu acho que cada vez mais a nossa igreja está focada nisso. Foi isso que um irmão nosso partilhou. Não só um, dois. Partilharam que têm tido cada vez mais, têm sentido que Deus os tem estado a chamar para a urgência e para a necessidade de pregar o Evangelho aos incrédulos. Este irmão disse que cada vez mais se sente constrangido em deitar cá para fora. Deitar cá para fora. A mensagem poderosa da cruz. O coração deste irmão, e certamente de muitos que estão aqui hoje, ele diz que tem ficado de sobremodo angustiado cada vez que olha para o relato em Atos dos Apóstolos e vê uma igreja ativa, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, uma igreja que conhecia e fazia a sua missão e que olha muitas vezes para a realidade que está à sua volta e as coisas não são assim. Este irmão também falou que está disponível para contribuir, se for preciso, com a sua própria vida para fazer o nome de Cristo conhecido. Amém. Amém. Só uma igreja que quer ser luz, só uma igreja que quer ser como uma cidade edificada sobre o monte, pode-se aperceber que a luz que ela irradia, a luz do Evangelho, é a única e suficiente luz que pode iluminar, meus queridos, não só as trevas que muitas vezes ainda estão dentro de nós, mas as trevas, nomeadamente, que estão ao nosso redor. Só uma igreja assim é a igreja que sabe que a luz do Evangelho da glória de Cristo é a luz suficiente para iluminar as trevas de um mundo caído. Este irmão também disse que sente cada vez mais necessidade de quebrar protocolos existentes na sua personalidade. Eu percebo aquilo que ele está a querer dizer. Às vezes é algo dentro da nossa própria personalidade que nos impede de testemunhar. Coloque isso a Deus. Peça que Deus cure essa área da sua vida. Peça que Deus o ajude. Peça que Deus vá adiante, que vá à frente a preparar o coração daquela pessoa que você quer partilhar o Evangelho. Peça para que Deus toque nos seus lábios, como fez com Jeremias. Não sabia, que era pequeno, uma palavra não sabia falar. Faça isso, coloque isso a Deus. Deus vai certamente curar essa área da sua vida. Para que você consiga testemunhar, ser um discípulo que testemunha Cristo. Não é preciso ter um curso de teologia. Nós temos tido essa realidade aqui na nossa igreja. Irmãos pelo seu testemunho de vida, por apenas partilharem o seu amor, a sua história de conversão, aquilo que Cristo é nas suas vidas. Apenas por partilhar isso, eu digo apenas, não é preciso uma grande teologia para falar do amor de Cristo. Têm trazido outras pessoas à igreja. Pessoas têm vindo ao conhecimento e à salvação e à fé, pelo testemunho dessas irmãs. Quem ainda tem protocolos, coloque a Deus. Olha, retira-me todos os meus protocolos. Enche-me com o teu Santo Espírito. Dá-me coragem para falar do teu amor a quem ainda não te conhece. Este irmão termina e diz que
Bom, exorto a minha igreja e peço-vos, continuemos sempre em oração e que Deus manifeste a sua vontade nas nossas vidas, para que venhamos a experimentar um grande avivamento em dias tão obscuros como os quais estamos vivendo. Temos orado por um avivamento. O avivamento começa em nós. Em nós. Se formos olhar para a história da igreja, destes 2000 anos de igreja, vemos que antes de um grande avivamento, a igreja, as pessoas, são munidas de um senso grande de pecado e, ao contrário, de justiça divina. É preciso percebermos quem somos. Somos pecadores que lutamos contra o pecado, já santificados no sangue de Cristo, mas ainda lutamos contra o pecado. Só aí vai começar um avivamento em nós. Só quando olharmos para o próximo e vermos que ele é alvo do amor do qual nós fomos alvo, e ele é merecedor desse amor. Merecedor desse amor. Como eu vos falei aqui há 3 domingos atrás. É ir pelas ruas, pelos vales e falar a toda a gente. É por isto que temos orado na nossa igreja por um avivamento. E que Deus nos usa, nós, Igreja Batista de Queluz, para promover um avivamento nesta cidade. E não só nesta cidade, mas em todos os locais que nós temos sido chamados a colaborar. E que isso comece também na nossa vida. Temos orado por um avivamento e eu creio e oro. E era tão bom que isso acontecesse no nosso tempo. Eu estava a ler o que este irmão estava a escrever e eu lembrei-me das palavras do profeta Abacuque. E o profeta Abacuque tem aquela visão e ele diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Podemos repetir? Podemos repetir? A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora vem a pergunta. Onde é que nós estamos no meio disso? Temos colaborado para que isso aconteça? Houve uma irmã que disse que, bom, olha, João, eu lembrei-me de Efésios. Eu lembrei-me de Efésios, João. Eu lembrei-me da igreja que é una, conforme o pastor Valdemar disse. Eu lembrei-me da igreja que é unida num só espírito. Olha, João, eu lembrei-me da igreja que é um só corpo. Eu lembrei-me da igreja que partilha uma vocação. Meus queridos, todos nós temos uma vocação. Todos nós temos a vocação para que fomos chamados como discípulos de Cristo. Todos nós temos a vocação de partilhar o Evangelho. Todos. Todos nós. Olha, João, eu lembrei-me de Efésios 4, em que toda a igreja tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é por todos e sobre todos. Olha, eu olhei para a igreja que a bandeira da denominação não é suficiente para eu não me unir a um irmão e orar por um avivamento de uma cidade. Meus queridos, somos batistas, acreditamos na nossa doutrina batista, mas isso não nos pode impedir, nem nos deve fazer olhar para outros irmãos de outras igrejas e pensar que eles são menos ou mais que nós. O versículo 3, ele diz, olha, procurem guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Esta unidade de Espírito, este vínculo da paz, e eu creio que tem sido o segredo da nossa igreja. A paz em que vivemos. A paz em que vivemos tem sido o segredo para que o Espírito Santo se mova na nossa igreja. Ontem à noite, uma querida irmã, ao telefone comigo, ainda tivemos irmãos que deixaram até à última para partilhar. Ela partilhava comigo e ela dizia, olha, João, é notório que a paz entre nós tem sido a principal razão para que vocações pastorais, para que despertamento para a obra de Deus
tem acontecido no nosso meio. Tem sido a principal razão. Uma união no mesmo espírito produz a paz. Se estivermos todos no mesmo espírito. Um cordão espiritual, todo o corpo de Cristo. Houve uma irmã que a partilha dela foi: olha, João, eu acho que tive necessidade de ler e de caminhar para um cristianismo cada vez mais puro e simples. É um livro, aconselho, o livro do C.S. Lewis, o irmão se quiser ler, é um livro que eu aconselho a todo o cristão. Cristianismo puro e simples. Temos de caminhar cada vez mais para um cristianismo puro e simples, se queremos fazer a obra de Deus. Houve uma querida irmã que também partilhou: olha, João, eu lembrei-me da história de Zaqueu. Lembrei-me da história, no fim, que o evangelista Lucas ele relata e diz: olha, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. E eu lembrei-me de Zaqueu, meus queridos, em cima de uma árvore. E sabe o que é que eu me lembrei? Tenho tido muitos Zaqueus à volta da minha vida. E certamente você identifica Zaqueus que estão em cima de uma árvore a espreitar para a sua vida. Zaqueu estava curioso. Jesus vinha a caminho. Ele foi para cima de uma árvore para ver. Estava curioso. Temos que ter vidas curiosas. Um discípulo verdadeiro tem vidas curiosas. Tem vidas que despertam a atenção. Houve uma irmã que também partilhou que foi ao retiro de Água de Madeiros e que toda a gente falava da Igreja Batista de Queluz. Pelos bons motivos. Amém, amém, ainda bem. Graças a Deus. Mas há uma curiosidade das outras igrejas na nossa igreja. Qual será? Espero que seja aquilo que tudo fazemos é para a honra e glória de Deus. Espero que seja por isso. Espero que seja por isso. Outra irmã também partilhou 1 Timóteo 2,4. Olha, é tão bom saber que no coração de Deus Ele tem o desejo que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da fé. Outra irmã partilhou que tem sentido cada vez mais a necessidade de orar pela salvação da sua família, pelos seus amigos. Ela também partilhou que não é fácil, porque encontramos tanta dureza de coração. Nós sabemos que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Não é fácil, não é fácil levarmos uma nega, não é fácil partilharmos o amor de Deus e as pessoas não aceitarem. Não é fácil, é constrangedor. É constrangedor para mim quando eu partilho e as pessoas não ligam. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Mas é essa a nossa missão. É essa a nossa missão. Outra querida irmã nossa, aliás, uma guerreira de oração, e eu acho que também é por isso que a nossa igreja é o que é também. Peço perdão às outras, mas nós temos guerreiros de oração. Uma vez li naquelas frases do Facebook, naqueles posts, aquelas frases feitas, que uma igreja sem oração é como uma casa sem teto. Aquelas frases que aparecem. E eu disse assim, é verdade. Uma casa sem teto está aberta às tempestades da vida, aos temporais, a tudo. E se a nossa igreja caminha por onde caminha, se faz o que faz, é porque nós temos um conjunto de irmãs que são verdadeiras guerreiras de oração. Verdadeiras guerreiras de oração. E foi esta irmã, uma guerreira de oração, uma mulher piedosa, que eu reconheço que é uma mulher piedosa, que disse que cada vez mais sente necessidade em dobrar o seu joelho. Que cada vez mais Deus a está a incomodar, desde que fez aquele estudo das senhoras, daquele livro do Conhecendo e Fazendo a Vontade de Deus. É sempre bom quando nós somos desafiados pela palavra de Deus e ela nos leva à ação, não ao comodismo. E ela disse que desde que fez esse curso, cada vez mais sente esta necessidade de ser uma guerreira de oração e de orar. Também pela partilha do Evangelho, lá está mais uma vez. E ela se surpreendeu porque Deus trouxe vários Zaqueus à sua vida, várias pessoas curiosas, em que ela vê a oportunidade de partilhar o amor de Cristo, de um momento para o outro. Tantas pessoas que estavam ali, ainda em cima da árvore, mas desceram da árvore, que ela disse, olha, desce daí.
Bom, houve outra irmã que Deus já estava a incomodar há muito tempo para ser as próprias mãos de Deus e colaborar num projeto de mãos que ajudam. E agora todos somos desafiados a trazermos uma lata de atum, uma caixa, um pacote de arroz, um produto não perecível todos os domingos e deixarmos numa caixa lá fora. E sermos as mãos de Deus e abençoarmos aqueles que passam necessidades, porque isso também é ser corpo. É que ninguém entre nós passe necessidade. Essa irmã sentiu isso no coração e pôs aquilo que sentiu na prática. E criou um grupo no WhatsApp e agora todos temos colaborado. Eu acho que hoje também a Joana trouxe umas coisas. Semana passada esqueci-me, por acaso. Temos que ganhar este hábito. Mas, e terminando, não é fácil fazer um resumo de tudo aquilo que falaram comigo e tudo aquilo que partilharam e ver talvez uma direção em tudo aquilo que disseram. Bom, busquei a Deus e eu quero terminar dizendo aos irmãos que com tudo aquilo que acho que Deus falou à nossa igreja e também em resposta àquilo que o pastor Sabino lançou, porque foi um desafio dele em todas as mensagens durante este domingo, em todas as participações que os irmãos tiveram, foram vastas. Eu creio que posso afirmar que... vamos abrir em Mateus. Mateus, antes de afirmar o que eu quero afirmar com a palavra, vamos abrir em Mateus, logo no início, no Sermão do Monte, no capítulo 5. Bom, eu creio que... eu acho que esta passagem resume bem aquilo que Deus colocou no coração de todos. Bom, capítulo 5, Jesus, os seus discípulos estão sentados, Jesus está no Sermão do Monte, está a ensinar os seus discípulos não uma nova lei, mas o âmago da lei, está a dar a visão perfeita da lei de Moisés. Olha, ele está a dizer e está a falar com os seus discípulos. E ele está a falar para todos nós. Todos nós também, todos nós. E ele diz assim no versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se encende a cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu acho que a igreja tem vontade de ser sal e luz. Eu acho que a nossa igreja quer ter um impacto na cidade que é luz e na sociedade onde nós estamos envolvidos durante a semana. Eu acho que a nossa igreja sabe que não pode esconder a sua força, a sua luz, debaixo do alqueire. E tem que estar visível para que todos vejam. Eu acho que a nossa igreja e todos nós como discípulos temos sentido cada vez mais a comissão de sermos embaixadores de Cristo, onde quer que Ele nos leve. Eu acho que a nossa igreja quer ser uma igreja com relevância. Eu acho que a nossa igreja quer ser como esta cidade que dá luz. E eu acho que a nossa igreja, como no versículo 16, quer ser uma igreja com boas obras, mas que essas obras glorifiquem a Deus Pai que está no céu. Eu acho que é isto que a nossa igreja quer ser. Eu acho que a nossa igreja quer ser um testemunho vivo. Testemunho vivo. E terminando, meus queridos, em jeito apenas de curiosidade, eu fui pesquisar a origem do nosso nome, aqui da freguesia da cidade, que é Luz. E estive para ligar ao nosso querido irmão P. Guedes, que ele certamente me daria uma ajuda, mas achei muito interessante numa das possibilidades que um dos autores escreveu e que dá à possibilidade do nome que é Luz. Então ele fala de um grupo de soldados, um grupo de guerreiros, que vinha a caminhar, e esta altura a zona de Queluz era uma zona de muitos campos, e ele vinha a caminhar, e que de um momento para o outro, aquela zona ali do Monte Abrão, estão a ver, a zona da montanha, eles vinham a caminhar
de lá para cá, e de um momento para o outro, quando chegaram ao topo daquela montanha, era de manhã muito cedo, e eles olharam para o oeste, e eles viram o quê? O nascer do sol. E eles disseram, que luz, que luz. E que o nome que é luz, acho que veio daí. Meus queridos, isso constrangeu o meu coração e eu pensei, bom, seria tão bom, que qualquer pessoa que entrasse aqui pela primeira vez, que qualquer pessoa que olhasse para a nossa igreja pudesse dizer o mesmo que aqueles homens disseram. Que luz brilha dali. Amém?